Esporte ágil, esporte de Mato Grosso do Sul num só clique. Estou aqui com uma entrevista com o professor Júlio César Souza, o Pelezinho, marcou muitas gerações, ainda marca. Professor de futebol, futebol de salão e futebol de campo. Professor que já foi professor universitário, mas acima de tudo um educador. Muito obrigado pela visita. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar conversando. É mais ou menos isso, professor. Acima de tudo um educador, alguém que não abre mão de princípios de formação, independente da modalidade que vai estar ensinando, ou da idade principalmente, o que talvez seja um exercício de resistência no mundo de hoje. Eu estava conversando com você anteriormente, dizendo o seguinte, que hoje a gente encontra muita dificuldade para trabalhar com as crianças. As crianças em si é tranquilo. O problema são os pais. Os pais oferecem muita resistência. Eu tenho uma filosofia de trabalho, nós vamos completar 31 anos agora, o mês que vem, 31 de Escolinha Pelezinho, e eu mantenho uma filosofia que eu considero ideal e assim, o tempo demonstra que a gente tem razão, porque senão se não tivesse razão, né? Então a gente tem que avaliar dessa forma, né? Se ela se mantém e está forte até hoje, é porque a gente está fazendo um bom trabalho, a gente está formando o cidadão. Porque o meu foco nunca foi formar atleta. O atleta, ele é consequência do trabalho que a gente faz. Mas o foco principal nosso é trabalhar a formação integral dessas crianças. Então, a questão da disciplina, a questão da partida já para a parte técnica, a questão de coordenação motora, a socialização da criança. Então, assim, a gente prepara realmente o cidadão. Esse cidadão, ele pode ser um jogador de futebol, ele pode ser um médico, ele pode ser um advogado, ele pode ser qualquer área de trabalho, ele vai ter uma formação. E isso que é o foco da Escolinha Pelezinho. Contando todo esse seu tempo de trabalho, o legado de lá da década de 80, ou o legado da criança que hoje está participando dessa sua formação, é o mesmo? É de repente ser uma pessoa melhor, uma pessoa de grupo, que no mundo de hoje todo mundo está muito isolado. A gente trabalha muito cooperativismo. Eu falo assim, eu acho que o legado hoje é diferente do legado dos garotos de 80, de 90, né? Do início agora de 2000 e pouco aqui. Hoje as crianças elas estão muito voltadas para a tecnologia. Então hoje o maior legado que a gente tem é tirar a criança da ociosidade da tecnologia, porque hoje um tablet, um celular, então eles são voltados à atividade física em si, ela não é um plano principal, que antigamente quando não tinha essa tecnologia, eles queriam brincar, eles queriam participar das coisas, então as atividades hoje, para você tirar a criança, aliado à questão da escola, no caso. A questão da escola também, que hoje a maioria das escolas hoje coloca período integral, então tira tempo, aí quando sai da escola tem o inglês, tem o Kumon, tem outras atividades da criança, tarefa e tal, então que acaba diminuindo o tempo de atividade física, e isso eu vejo como uma coisa preocupante para o futuro, porque vão tornar um cidadão que tem com a falta de atividade física. Essa evolução motora, técnica da criança, do jovem, na prática do futebol, seja futebol de salão ou futebol de campo, você é um formador, educador, adepto de qual visão? Aquela visão da década de 70, da ditadura militar, que falava que o craque nasce pronto, ou com uma preparação ao longo de anos, se ela for bem adequada, bem feita, principalmente também até na própria cabeça do jovem. É possível formar um craque? Mato Grosso do Sul tem formado craques que de repente se perdem? Eu vou explicar para você, não é questão de formar craque, o craque não se forma. O talento é individual. O talento vem tem criança de 5, 6 anos que percebe que tem talento. Você não ensinou, você não fez nada, ele tem a habilidade para trabalhar com... Falando em termos de técnico de futebol, né? Entendi. Aí tem que ter o cuidado para não estragar esse talento com... É você desenvolver, assim, fazer um trabalho para que haja um desenvolvimento desse talento, não é? Corrigindo que todo mundo tem como não ter o defeito. Ele tem o talento, mas ele tem que ser... É igual uma pedra que você tem que trabalhar aquela pedra para ela ficar bonita.
Então, ele para ser, aí vamos assim, olhando a visão de que para formar um atleta, vamos dizer, ele é talento para o futsal, para o futebol, você vai trabalhar ele para tentar o quê? Colocar para ele qualidades a noção coletiva, que vai assim, vai dar uma turbinada ali naquele talento que ele tem, para ele crescer realmente em vários aspectos. Então, o talento, depois ele tem, mas esse aspecto, o emocional, o aspecto de coletividade, né? Isso aí você vai trabalhar. Até a questão do corpo, né? Porque com relação ao inatismo, ele pode até ter o talento, mas se ele acelerar demais o próprio corpo dele nesse processo de maturação, pode ser que chegue lá no momento de ele poder se tornar um profissional e chega arrebentado. É o que acontece. É o que acontece hoje, a precocidade do treinamento. Então, a criança com 8, 9, 10 anos vai lá jogar campo. O campo, ele oferece o quê? Um espaço muito maior, o desgaste físico é maior, a criança tem a maturação óssea que completa aos 13 anos. Então, quando está com 8, 9 anos, a força que ele está desenvolvendo, com certeza vai ter consequência no futuro. Então, aí entra a questão da paciência. Hoje, os pais não têm paciência. Hoje os pais querem imediatismo. Eles querem, o guri está jogando bem, está lá, ele quer expor, ele quer assim, se vangloriar, meu filho é bom, meu filho está fazendo gol, meu filho é artilheiro, meu filho é melhor jogador, meu filho é isso e aquilo. Porém, ele não está olhando o ser humano, a criança que ele é. Ele olha, ele é o aspecto de divulgação, de você estar assim, oferecendo assim, a oportunidade de você ser o pai daquele guri é bom. Porém, aquele guri bom, lá na frente, ele vai ficar ruim, porque vai ter consequência. Professor, por exemplo, qual que é a diferença de metodologia de trabalho? Claro que são formas diferentes até de tarefas, de lidar, entre a operação, no caso, com crianças e jovens, na tua escolinha, que ela já passou por diversas situações, diversos cenários, né, ao longo de todos esses anos, e no caso de lidar com um acadêmico, o senhor já foi professor universitário, de você passar o ensino daquela modalidade e ensinar aquele acadêmico a ser futuramente, de repente, um professor dessa modalidade. Ensinar ele a ensinar. O aspecto disciplinar, como que funciona? A criança ouve mais, o acadêmico ouve mais, depois ele vai viver disso, né, talvez. Como é diferente a linguagem? São situações diferentes. Porque eu falo assim, o acadêmico, eu conversava muito com os acadêmicos na universidade, ele não tem essa visão da responsabilidade que é ser professor. Eles têm questionado comigo assim, não, mas enquanto eu estou ali como professor, eu sou professor. Fora dali, eu posso beber, eu posso fazer o que eu quiser, que aí eu sou um cidadão, não é. Quando você assume essa função de professor, você está assumindo a responsabilidade de uma pessoa pública. É um tutor do ensinamento de alguém. Então você é o espelho. Então você tem que passar para aquelas pessoas que imagem positiva, forma de agir, a educação, isso você tem que se adaptar a isso. Senão você não vai ser um bom professor, um bom profissional, porque na verdade você é espelho. Então, como é que você vai ensinar ou cobrar de uma criança aquilo que você não faz, aquilo que você não é? Não é? Eu não sou daquele que fala assim, uma coisa é você estar como professor, outra coisa você é uma pessoa só. Então, eu não posso falar palavrão, porque quando eu estou dando aula eu não posso falar palavrão, fora da aula eu posso falar palavrão. Não, você não pode falar palavrão em momento algum, porque se você fala fora, sem querer, você vai falar. Reflete na imagem do professor. Você está entendendo? Então, como é que você vai ensinar um guri a não falar palavrão, a respeitar as pessoas? Quer dizer, você é a imagem, você é o exemplo. Então, você tem que dar bons exemplos para você colher bons frutos daquilo que você está ensinando. Essa é a minha visão, essa é a filosofia da escolinha. A gente trabalha na formação integral dessas crianças. Então, eu tenho uma vida pública, né, muitos anos, então eu sou um cara que, graças a Deus, eu sou muito respeitado pelo que eu sou, pelo que eu faço, pelo meu comportamento. Então, esse é o exemplo. Então eu estou dando exemplo, meus professores, eu estou dando exemplo para os atletas, para as crianças, de como é o comportamento. Então, na verdade, eu não tenho um comportamento como um ser humano normal, né, vamos dizer assim, que não é o professor, não é o Pelezinho. O Pelezinho, ele não é o Pelezinho só na escola. Você tem uma responsabilidade a mais. Aonde eu estou aqui agora representando uma entidade, estou representando, então assim, aonde eu vou, eu sou uma pessoa pública, uma pessoa que eu estou sendo sempre observado,
Isso é normal, natural, mas não me incomoda, porque eu tenho um comportamento tranquilo. Então, assim, na verdade, quando você está cobrando dos alunos aquilo ali, ou tanto como acadêmico, quanto criança, é diferente, claro que é diferente, porque a criança é criança, você está formando, o acadêmico já é um adulto. Então, você vai formar para que ele entenda isso, para ele poder aplicar. E eu digo para você o seguinte, eu dei aula há 11 anos na universidade. Durante a universidade, eu enfrentava muita resistência, falando, não é assim, não é assim, eu sou muito exigente em questão de disciplina, porque isso é fundamental no profissional, não é? E quando eles saem da faculdade e começam a ir para o campo de trabalho, eles me encontram, pô, Pelé, você tinha razão, tal. Aí, então, assim, ó, eu faço igual a você, esse negócio todo, sabe, eu aprendi com você, e isso me deixa satisfeito. Então, deixa satisfeito por quê? Porque isso prova que você passou as informações. A princípio houve aquela resistência, mas quando o tempo passa, que amadurece, que as coisas vão acontecendo, e aí ele vai entendendo que é por aí. Você falou em questão do educador ser naturalmente uma pessoa pública. E você se candidatou a cargo público já em algumas situações. Uma vez, mas já foi cogitado outras vezes. Por ser uma pessoa muito querida, ter propostas. Que ideias você acha que é possível para o esporte em nível do poder público? E se você acha que algo está começando a acontecer? E o que falta, por exemplo, assim, para o poder público, não só na esfera municipal, mas também estadual e federal, para ver o esporte como um remédio e não como um custo? Uma das plataformas da minha, quando eu fui candidato, e é uma coisa que hoje eu tenho uma parceria muito forte com o professor João Rocha, que é da educação física, e a gente tem os mesmos pensamentos em relação à questão do esporte. A gente sabe da dificuldade que tem. Eu tinha uma situação assim, os maiores problemas nossos do país, não é só de Campo Grande, do país: saúde, educação, segurança, não é isso? Saúde, educação e segurança. O esporte, ele proporciona a oportunidade de você, quando ele está praticando esporte, é muito difícil ele ser um ladrão, ele ser um usuário de droga. A pessoa acaba tendo um senso de pertencimento, né? Então, por exemplo, o esporte, ele proporciona a possibilidade de diminuir a questão da segurança pública, de ajudar na segurança pública a diminuir os delitos, não é? Quando você fala, o esporte, ele proporciona a saúde. Se ele está proporcionando saúde, automaticamente a quantidade de gente para atender nos postos vão diminuir. Né? Esse é o meu pensamento. E quando você fala em esporte, ele está intimamente ligado à educação, à formação. A formação é a escola. Então, se você consegue viabilizar projetos que atendam as crianças, principalmente as crianças mais carentes, nos bairros, no Campo Grande, não como é feito hoje. A minha proposta seria, que está nascendo existe um conselho hoje municipal, estão criando uma política para o esporte de atender realmente, né, os talentos, na verdade, e também proporcionar o lazer para essas crianças. Então, quando você ocupa as crianças com esporte, com cultura, você está realmente assim, diminuindo essas vertentes que eu estou te falando, nós comentamos anteriormente. Então eu vejo assim que quando você, na minha concepção, eu tive uma época, até o prefeito ainda era o Nelson Trade, eu trabalhei nos projetos de futebol dos bairros. Então, quando a gente começou a fazer um trabalho realmente voltado para a qualidade, que é atender bem a criança através de monitores capacitados, não é? Que tenha condições realmente de passar isso para as crianças, não somente a parte técnica, mas principalmente a questão da formação para essas crianças. Nós começamos a fazer um trabalho que, quando ia solidificar, que realmente ia partir para acontecer realmente, é o que acontece sempre hoje na política, cortar. Então, o problema da descontinuidade. O Rodrigo Terra falou disso aqui. Então, a ideia do sistema é quebrar essa descontinuidade. Isso, a ideia é fazer leis, né, uma lei que, independentemente de ser você, eu ou alguém que estiver lá, a coisa vai continuar. Aí eu acredito que nós vamos conseguir alcançar os objetivos propostos para o esporte. Enquanto isso, teve um período atrás ainda, um amigo meu, foi meu aluno, que assumiu uma função na prefeitura e com a ideia de formar, então com um monte de ideias. Eu conversei com ele e falei assim, olha, não vai durar 6 meses. Não, agora vai, já conversamos, está tudo certo, blá, blá, blá. Durou 3. Metade do que eu pedi.
é operacionalizar mais do que conceito, fazer a coisa acontecer. Aliado a isso, hoje, nós temos uma dificuldade muito grande na questão financeira, né? A crise financeira hoje no país, hoje você não tem investidores. Para mim conseguir uma premiação de um campeonato era fácil, uma empresa dava, ajudava e tal. Hoje em dia não consegue mais. Por quê? Porque há a dificuldade financeira, quem tem está segurando porque a gente não sabe como é que vai ficar mais para frente. Então, realmente, assim, está num momento de contenção e isso prejudica essencialmente o esporte. Pelé, pois bem, você falou da questão do investidor, do momento difícil. Quando você começou a dar aula e ter a sua escolinha, o Brasil passava também por um momento muito difícil, você conseguiu se alavancar. Sim. O teu projeto ele foi se alavancando, tendo sustentabilidade própria, autonomia, passou por diversas situações e hoje ele tem uma configuração diferente do que ele era no começo. Hoje você parece que dá aula em várias quadras diferentes, você ataca a demanda, coisa que você não fazia antes. Você tinha uma quadra só, que era num local bem conhecido, né? O Jorge ficou lá 29 anos. E hoje em dia você dá aula em mais espaços e atinge essa filosofia, ela dá uma capilarização maior. Até porque hoje o Campo Grande cresceu muito, não é? Então antes você era uma realidade, era centralizado. Hoje em dia expandiu muito, né, para os bairros. Então, na medida do possível, a gente colocou algumas unidades da escolinha em vários pontos da cidade. Então hoje a União Sargento está numa região, a Quadra Brasil lá no Monte Castelo, que atinge outra região, e a atividade que é próxima do shopping, que é mais central. Então, mas a atividade onde eu estou hoje, ela é meia boca, assim, na verdade. A escolinha é das 4 horas diante da tarde. Então, ela é meia escolinha, não é uma escolinha, uma unidade integral que é de manhã e à tarde. Né? Porque não oferece possibilidade. Então, na verdade, eu tenho 2,5. Eu tenho 2 unidades e meia. Então, eu atendo bem. Né? Mas hoje em dia, quantos alunos, mais ou menos? 300 e poucos alunos. Né? Tem acesso a essa... E as 3. Você acha que, por exemplo, o teu serviço hoje, que é o que você oferece, ele já transcendeu o fato de ser o que era antes? Era um oferecimento de uma aula de futebol, de modalidade diferente, para hoje em dia ser uma grife? Porque ele tem um patamar diferente atrás, que talvez... Para os alunos, talvez eles não saibam, vão saber com o passar do tempo. Mas para os pais, não, está tendo aula com o Pelezinho. Eu tive aula com o Pelezinho, já acontece muito do filho de um ex-aluno. Não, já estou na segunda geração. Já está na segunda geração. Estou na segunda geração, filho de ex-alunos fazendo a escolinha lá. Eu falo para você assim, a escolinha Pelezinho, na verdade, ela foi a pioneira, não é? Que foi a primeira escolinha que se criou. E nesse período todo, os 31 anos que a gente está aí, eu já vi criar várias escolinhas e parar. Eles começam, porque não é fácil. Aparentemente, a escolinha Pelezinho, por exemplo, que nem as unidades. Quando eu troquei a Arthur Jorge pela União Sargento, ano passado... Você foi ser empreendedor, né, no caso? Sofri demais. Por que você sofre demais? Você perde muitos alunos. Então, esse impacto, você tem que saber administrar. Senão, a tendência, por exemplo, uma situação dessa minha, que deu mudar de escolinha para lá, provavelmente, se fosse em outra situação, com uma outra escolinha, tinha fechado. Porque caiu muito o número de alunos. Então, você tem que se reinventar, não é? Então, eu busquei fazer uma coisa que, por exemplo, investir mais em divulgação, que as pessoas tinham que saber que eu tinha mudado de local, não é? E aí, o primeiro ano, também eu tinha essa previsão. Eu previ 3 anos de readaptação. Então, às vezes, as pessoas que montam escolinha, elas não têm essa visão, já não têm essa experiência de saber que você vai enfrentar dificuldade. E tem que segurar, para poder lá na frente você conseguir, né, obter êxito. Então, hoje, esse ano, já estou assim, num patamar muito bom lá na Escolinha da União Sargento. A perspectiva são ótimas para o ano que vem, então vai de acordo com aquela previsão que a gente fez. São 3 anos para você voltar a ser forte, para poder assim, ter um número de alunos que a gente tinha. Agora, aliado a isso, não é só divulgar, não é só... as melhores condições que eu tenho hoje na União, tem uma arquibancada, tem um espaço muito maior de vestiário. Assim, a estrutura física minha, mas melhorou 300%, não é do que eu tinha ali. Ali era uma quadra com um banquinho para você ficar ali. Então, era muito humilde, era muito assim, restrito, né? Hoje eu tenho uma amplitude maior. Apesar de ser bem localizado. A localização era ótima, entendeu? Mas a União não é ruim. Sim. Tanto é que qual que é a expectativa minha, assim, que realmente está se concretizando? Quem está chegando hoje para ir para o Pelezinho sabe que é na União. Entendi.
Aquele que era da Arthur Jorge, o Leão é muito longe, porque tem um referencial. Quando não tem referencial, o referencial é a escolinha, onde tiver a escolinha ele vai. Agora, isso que você falou, por exemplo, a questão da associação. No marketing isso é fundamental. Quando cria essa associação, a coisa pega, a coisa naturalmente desenvolve. Para haver alguma associação que dê certo, no caso dessa da captação de alunos, ou até de um investidor, que acho que merecia também, pode ser que você até esteja procurando isso, ou pensando no longo prazo, o fato de você criar parcerias, como deve ser com essas quadras, é fundamental. O empreendedor, por exemplo, ele precisa ver isso, no caso ainda mais da área esportiva, criar bem parcerias sólidas, porque sem a parceria não vai para frente, né? É assim, ó. Você, por exemplo, parece que você faz uma gestão da quadra, um zelo da quadra, além de pagar também pelo espaço, mas fora isso você tem um cuidado com a quadra É fundamental, porque eu tenho que atender bem meus alunos. Né? Então, por exemplo, lógico, a responsabilidade, eu estou alugando o espaço, estou alugando uma casa. Sim. Então, se há um problema na casa de estrutura, o proprietário tem que arrumar. Mas no meu caso, se eu for esperar o proprietário arrumar, às vezes eu não vou conseguir atender, então eu vou prejudicar, eu vou perder alunos. Então eu tenho que fazer essa manutenção. Então, na verdade, os locais em que eu estou hoje, eu atendo, eu estou dentro desses conformes. Por exemplo, meus parceiros, eles entendem dessa forma também. E eu conservo a quadra e eles, aquilo que for, que cabe ao proprietário, ele faz também. Quer dizer, na verdade eu faço dele, se não pode, eu faço, eu desconto. Assim, o fato é que tem que acontecer. Eu tenho que ter condições de trabalhar. Então, eu estava falando para você assim, não é só o fato de você divulgar, de ter escolinha, não. Mas a qualidade, então, e se permanentemente a gente trabalha isso. Ou antes eu era sozinho, eu dava sozinho, os outros professores que eram, hoje eu trabalho com 2 profissionais. Você tem uma equipe? Isso, eu tenho uma equipe grande. E assim, eu falo assim, na turma eu tenho 2 professores, quando antes não era necessário isso. Mas hoje, a necessidade hoje impõe isso. Eu tenho que ter 2 profissionais. Então tem que atender bem, tem que melhorar o atendimento, a qualidade da aula. Então, a essência da escolinha é uma só. A filosofia é uma, mas a aula em si, ela sofre variações, não é? Porque você tem que se adaptar à situação atual. E isso a gente percebe claramente. As próprias crianças, as crianças de 5, 6 anos, na década de 80, lá de 90, tinham um tipo de assunto, um tipo de papo. O guri hoje, cara, de 5, 4, 3, 5 anos, eles querem as coisas. Eles determinam. E talvez a visão de observação seja maior. Também. Eles determinam as coisas. O pai hoje, o filho manda. É errado. Na minha concepção, é errado. Eu trabalho isso, a disciplina. Lá dentro da escolinha, dentro da aula, ele é igual a todo mundo. Ele tem que respeitar, ele tem que ter disciplina, ele tem que saber esperar a hora de jogar, a hora de ficar no banco, o comportamento dele com os colegas. Errou, faz de novo. E isso acontece na casa. Então eu tenho dificuldade. Porque na casa ele faz o que ele quer. Ali ele não faz o que ele quer. Então, aí há um impacto. Entendeu? Mas eles entendem porque aí o futebol, que é o que eles gostam, é a minha arma principal. Então, quer dizer, eu consigo obter resultados bons porque eles gostam de jogar. Para finalizar, Pelé, para quem queira, no caso, colocar o filho na sua escolinha, para ele entender melhor como funciona, você tem as unidades, mas parece que nas férias tem a possibilidade de conhecer também, jogar em vários locais, ou participar de algum evento que vocês estão fazendo. Então, deixa o contato aí para a gente, explica mais ou menos como funciona a escolinha. A escolinha funciona de manhã e à tarde, tem os horários normais, de faixa etária por faixa etária. No período de férias, a gente não tem férias de julho, exatamente para as crianças não ficarem em casa, né, ociosas. Então a gente proporciona a oportunidade de eles participarem das 3 unidades. Dentro da faixa etária, então tem aula de manhã, tem aula à tarde, tem nas 3 unidades as aulas. Então é tipo uma colônia de férias, porque eles têm liberdade de estar, os pais que têm disponibilidade para levar. Tem guri que vai de manhã, vai à tarde, de manhã ele vai numa escolinha, à tarde ele vai na outra, à noite ele vai na outra. Então assim, eles fazem esse aproveitamento dessas 2 semanas de férias agora, e a gente abre também para levar amigos, né? E quem tem interesse de participar da escolinha, eu tenho um telefone de contato, que é o 3325-4349, que é a nossa central, que é na União do Sargento, onde ela tem toda a organização das 3 unidades. Então a gente vai indicar, às vezes, qual é a unidade que fica mais próximo do pai interessado de colocar a criança, para a gente poder atendê-los. Então,
A escolinha, assim, pode ser também uma aula, a gente sempre oferece uma aula experimental para ele ir lá, para conhecer a escolinha, para o pai ver o trabalho que é desenvolvido, né? De que idade você A gente tem dos 5 aos 14 anos. Quantas turmas, mais ou menos? Pai, você tem aqui na atividade são 5 turmas, na União do Sargento eu tenho 7, 8, 9 turmas e na Quadra Brasil também 8, 9 turmas. Perfeito, muito obrigado pela entrevista, foi uma honra, fico muito feliz. Eu que agradeço a oportunidade de estar mostrando o trabalho da escolinha. Perfeito, Esporte Ágil, Esporte Mato Grosso do Sul, num só clique, ficamos por aqui.